como no sábado. Aí o Arauz faz aquela bobagem. Não é só lá, viu? O Arauz faz aquela bobagem que tinha que ser expulso o Melo aos 48. Eu falei, bom, o jogo vai mudar, Pascoal. O São Paulo volta pro segundo tempo. Quem ligou a televisão não viu o primeiro tempo, acho que quem estava com um a menos era o São Paulo. Sim. O melhor jogo do Corinthians foi o Jair. Pascoal, o que acontece com o São Paulo quando vai jogar o Corinthians na Arena? Eu vou dizer para você o que eu disse para uma importante figura do São Paulo. O São Paulo jogou de fraldão. O São Paulo jogou de fraldão. A vergonha o que o São Paulo fez contra o Corinthians. Morrendo de medo, é isso? Hã? Morrendo, jogou de fraldão. 3 volantes e 3 zagueiros é para não acontecer nada. Absurdo. 3 volantes e 3 zagueiros é para não acontecer nada. Não, pera um pouquinho. Você não falou que esse era o técnico que queria arrumar da vida do São Arrumou. Mas conseguiu, e o cacete mas conseguiu perder o controle do time do São Paulo, conseguiu perder o controle das ações internas, ele conseguiu Ele brigou com todo mundo, ele perdeu o vestiário. E conseguiu se perder. No gol, você viu no gol? Os caras passam do lado dele e deixam ele no vácuo. Ele conseguiu Nem se cumprimenta perder. o técnico. Ele conseguiu se perder completamente. Ele se perdeu. Ninguém puxou o tapete do Aguirre, ninguém queria, não teve nada disso. Ele caiu sozinho. Ele caiu pelas convicções ou pela falta de convicção dele, pelo jeito dele. Não. Médio, até a página 9. O Aguirre, essa aqui, né? Estúdio novo, primeira vez. O Aguirre é um cara muito gente boa, cara. É. Muito gente boa. Não, isso é. Não tem jeito de você, de um grupo, brigar com ele. Não tem. Mas ele desagradou todo mundo. Não, eu tenho dúvida. Eu acho que o problema dele foi com o Nenê. Por quê? No entender dele, o Nenê não estava jogando bem. Ele colocou o Nenê do lado de fora, no banco. E isso ele criou um problema. E a gente sabe muito bem como funciona time de futebol. Time de futebol tem os seus guetos, suas panelinhas, né? Então alguém deve ter comprado ali E como é que você explica o segundo turno do São Paulo? o segundo turno de São Com Paulo. relação a isso, Armani, desculpa aí, antes de você as responder lesões, bem. tem que ver. O Aguirre, quando ele chegou, o primeiro cara que ele escanteou no time foi o Diego Souza, que também tem a sua representatividade. Mas foi diferente, mano. Foi Ele esse chegou campeonato. pro Diego e falou assim, escuta, você é o meu camisa 9. Você é um cara que eu deposito totais... Ele não escanteou. Não, então Mas você ele vai recuperou sair... o cara. Não. Você vai sair... se preparar pra Você vai voltar. se preparar Que nem o cara pra que fez com o voltar. Jadson. Exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, com o Nenê, não. Com o passar do tempo, o Nenê não estava jogando bem, não justificava a presença dele, até porque aí eu acho que faltou visão, faltou leitura pro Aguirre. Por que o Nenê cai de produção? Porque o Everton não estava jogando. Mas, ô, senhor, mano, eu Óbvio. acho que tem alguma coisa Entendeu? mais aguda aí acontecendo, cara. Eu não acho que a crise no São Paulo passa só pelo relacionamento do Aguirre com o Nenê. Eu acho que faltou percepção para a diretoria de futebol do São Paulo, encabeçada pelo seu Mas daqui Raí. a pouco vamos falar disso, mano. Eu queria entender como é que sábado, o Corinthians que não joga uma partida bem, eu não me lembro do Corinthians jogando bem esse ano, faz tempo. Mas jogou sábado. Foi a melhor partida do Corinthians sob o comando do Jair Ventura, foi sábado. E eu queria entender a postura tão covarde e apática do time de São Não, é isso que eu Paulo. tô falando, Beija. Tem alguma coisa acontecendo no elenco do São Paulo? É um racha, tá na cara. E faltou percepção para a diretoria detectar isso antes. Agora mandar o Aguirre embora é a solução dos problemas? Não é. Mano, a diretoria e O elenco do São Paulo, a Pascoal, diretoria e o por mais presidente que do digam- São Paulo já tinham detectado. Vocês já ouviram falar em calculadora? Você já ouviu falar em calculadora? Demoraram demais para achar o que aconteceu. Sabe Mano. por quê, Sormani? O São Paulo, por mais que ele tenha um elenco enxuto, mas dos grandes times, o São Paulo é o time que abdicou de outras competições mais rápido. O São Paulo focou no Campeonato Pelo título brasileiro. muito cedo. Você tem razão. O São Paulo ele foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, foi eliminado precocemente da Copa Sul-Americana e focou somente no Campeonato Brasileiro. O São Paulo teve uma queda vertiginosa de rendimento, justamente por alguma coisa que aconteceu internamente que não vazou. Mas faltou uma percepção para a diretoria ter detectado isso com antecedência Mas e ter detectou, preservado o Aguirre. conversou com ele, Imagina, chamou o Pascoal. Aguirre, conversou Imagina. com ele. A gente não falou Conversaram aqui. agora, Pascoal. Conversou há mais O São Paulo ele teve uma queda de rendimento já há muito tempo, mano, Pascoal, há um não é de agora. há um mês e meio, o Somani ainda estava aqui, eu conversei com uma figura do São Paulo que me disse o seguinte, se não ficar entre os 4 primeiros, o treinador vai cair. Ele não me Mas não disse isso. acabou o campeonato ainda? Não me disse Isso que eu isso. ia falar. Não me disse. Falta Se 5 não rodadas, ficar entre os 4 Pascoal. primeiros, Bastante, não vai ficar. O que determinou a saída do Aguirre foi perder o controle do vestiário, como se diz na gíria do Isso aí. futebol. Perder o controle do vestiário. Ponto. Segundo, eu vou dizer literalmente as palavras. Eu trouxe até o papel.
Porque eu marquei o que o cara de falou pra novo? mim. Não, trouxe papel. Porque é o seguinte, eu não vou falar nada do que a pessoa não me falou. Vai Eu vou marcar aqui. isso aí? Ele falando e eu anotei. Você que você anotou esse negócio aí. Aqui no meu caderninho. Onde você tava quando o cara te ligou, Pascoal? Tava na mesa. Lá em casa. Aqui, ó. O cara falou pra mim assim, ó. O cara é futebol? Pascoal não tem ponto de Eu punho. não vou. Você sabe Fala um quem é. pouquinho. Você sabe com quem eu falei. Aqui é o seguinte, ele falou pra mim assim, Pascoal, teve uma semana cheia de treinamento. Nessas últimas semanas, semana cheia. O que aconteceu com o time? Piorou. Piorou. O time do São Paulo não ataca. O time do São Paulo vive com esse negócio de jogar na retranca. Não aguento mais, não dá mais. Não dá mais para ficar reagindo a um placar. Buscar aquilo que você pode ter. Você pode atacar e fazer o gol, não reagir para buscar um gol. O São Paulo, as pessoas se aporrinharam com isso. Outra coisa, ele falou aqui, o time do São Paulo jogou contra o Corinthians e foi um desastre total. O que o São Paulo fez contra o Corinthians foi determinante para a queda do treinador. A palavra dele foi assim, foi um desastre total. A pessoa vai saber com quem eu falei. Um desastre total. Ele me disse isso, um desastre total. Não pode acontecer mais. O São Paulo quer uma vaga direta para a Libertadores da América, porque o São Paulo tem compromissos no começo do ano. O São Paulo tem o que jogar nos Estados Unidos o torneio, vai receber uma boa grana, e ninguém está jogando dinheiro fora, volta para jogar o Campeonato Paulista. Se tiver que voltar para dividir o Campeonato Paulista com a primeira fase da Libertadores, porque serão 2 jogos, 4, né? ou até 4, dependendo da classificação, o São Paulo não vai ter elenco para isso. Já vai esforçar o time no início da temporada. Então é um planejamento. Tá feito isso. Outra coisa, não é só o Aguirre que foi colocado nessa reta aí, não. Tem mais gente colocada na reta. E hoje, quando vai... Tem o Lugano e o Ricardo Rocha. E os jogadores, são cobrados? Não. Os jogadores serão. Pascoal. Quando acabar o campeonato. Quando acabar o ano. Serão. Pascoal, Quando acabar o campeonato, eles serão. Vê se procede ou não. A pessoa falou pra mim que o Lugano ficou bem pé de raiva com essa demissão aí e que o Lugano foi voto vencido e o Raí não quis bater de frente, que quem mandou demitir o Aguirre foi o Leco. Foi. E o Raí não quis comprar a briga, falou tudo bem. Não, porque ele só já não tinha- sei a Ô, opinião. Beto, aí já a tem- única que eu não sei é do Ricardo Rocha. Mas que o Lugano foi voto vencido. Lembra da reunião... Mas o Lugano participa desse tipo de votação? Não, O cargo do Lugano, na reunião, gente, não pera um tem pouquinho. nada a Não é ver com votação, diretoria mas de foi futebol, ele hein? que indicou a votação. Não, mas indicar, Flavinho, mas peraí. Uma coisa é você falar, pô, tem o nome de um cara X, assim, uma indicação. Mas o Lugano, ele não tem, Teve peso essa na indicação participação toda, Ô, mano, pelo menos pelo cargo que ele ocupa lógico lá. que tem participação, Ele é um representante aí de relações internacionais Não, de São mano, Paulo. não é. O Raí, Não é, o não. Raí sim é o homem forte do Não, ele é da futebol. interligação do elenco Gente, do grupo semana com a passada, diretoria. você não estava aí, semana passada o Lugano deu uma entrevista. Pô, No ele meio- rasgou o meio. Nenê. Posso Ele falar- rasgou, posso Nenê. falar- posso falar um- Falou, joguei peso, com ele, joguei com ele lá no Paris Sei que ele faz Saint-Germain. bico. Mas eu Ele não é vi, jogador de biquinho biquinho, eu vi. mesmo. Não, Eu li. peraí, Benja. Você chegou a ver a entrevista do Lugano, mesmo ele falando? Porque eu ouvi o Lugano ali, inclusive a imagem da entrevista, eu não achei que foi rasgando, não. A postura do Lugano é tipo de entendimento. Falou, meu, o Nenê é assim mesmo, eu conheço. Porque Faz parte do pacote. Existe uma entonação, porque quando você lê uma matéria, fala, pô, pelo que eu li aqui, eu interpretei que o Lugano rasgou o Nenê. Esse cara é cheio de biquinho Benja, mesmo. tem e tem letra. uma outra Ô, interpretação. mano, tem que é tipo letra o cara no meio disso falando, mas tudo, é peraí, letra, o cara da letra. Pascoal, ele foi questionado a cara respeito... da letra. Mas ele foi questionado a respeito da situação do Nenê, de ter deixado o Morumbi um pouco Você antes. viu o Lugano criticar o Aguirre alguma vez? Mas, Benja, ele foi questionado. Não foi que Tudo ele falou, bem. gente, tenho que falar uma coisa aqui. Os repórteres perguntando, gente, pera, Benja. Mas se você não quer passar, se você não quer dar a letra... Ele está sendo perguntado, ele está ali para Então, tentar amenizar uma situação se- de crise. então, se ele tá falou, per- eu conheço o Nenê, é um cara que ele age assim, o Nenê é um cara que é vitorioso, ele quer sempre ganhar. Se o Lugano não quisesse Eu não achei mandar... que foi rasgando, se o não, cara. Lugano não quisesse mandar o Manda recado... letra, manda letra, pergunta e Benjamin, fala assim, claro. olha, o Lugano, isso é com a Aguirre, deixa ele se acertar na Eu vou sentar com o Neném e vou resolver isso aí. Fica tranquilo ele que eu falou de resolvo. Deu a vestiário, letra, se ô, mano, deu a letra. Vestiário não seria assim. Ele deu a Ele letra, foi, claro que lógico que deu. Ele foi E incisivo. ele tem peso, mano. Ele Foi teve incisivo. peso. Quer dizer, um cara que tem peso pra indicar o técnico, que não é indicar um preparador de goleiros, indicou o técnico, né? Então, se a demissão do Aguirre não passou por ele,
e ele tá bravo, pode esquecer. Eu acho que o Lugano acho que não fica pro São Paulo nesse triunvirato aí de direção. Não está decidido ainda se o Lugano vai sair. Não vai sair. Nem se o Ricardo Rocha. Agora, talvez não saia agora. Pra não agravar não sei. Talvez não, nem... talvez. Eu tô dizendo não, talvez. eu não... Pra não agravar talvez vá até o fim do ano, para não gravar Mas... tanto. O Jardim assume agora o elenco do São Paulo. Eu tenho uma divergência com o Benja a respeito do número de treinadores do São Paulo. Porque eu acho que tem algumas repetições, né, de treinadores. Sim, mas repetições conta como mudança de treinador. Porque quando você faz, quando você vai ter... tem 13, mas eu acho que na verdade a lista são 9, porque tem 9 Milton Cruz passou. Não, mas são trocas. Pintado 2 vezes. Troca. É como se ele tivesse ido voltar. Lógico. É o que eu falei pra ele. Eu acho que são 9, ele acha que são 13. Não, eu não acho, são 13 trocas. São 13 que o São trocas. Paulo quer mesmo, Pascoal, pro ano que vem é o Cuca. Não, é o Abel Braga. Quem eles querem, o nome principal... Não, o nome principal é o Abel. Pascoal, quem é que eles querem? Posso falar pra você? Pode. O Cuca corre forte, mas o nome principal Mas o Abel. O cara me falou que a diretoria do São Paulo trata internamente o nome do Abel como até um plano C, porque eles sabem que o Abel não quer sair do Rio de Janeiro. Não é plano C, o Abel é plano A.